Olá, eu sou o Diego Ivo, eu sou fundador e CEO da Conversion, uma agência de SEO e performance. E hoje eu quero responder a dúvida: o que é SEO técnico? Bem, o SEO técnico ele faz parte do SEO como um todo. O SEO, para quem não sabe, é um conjunto de técnicas e estratégias para que sites e páginas fiquem melhor posicionados nos mecanismos de busca. E o SEO ele é dividido em 4 pilares: o SEO on-page, o SEO off-page, o SEO técnico e a otimização de conversão. Falando sobre o SEO técnico, ele vai ser o responsável por lidar com os aspectos de tecnologia do site para melhor indexação, tá certo? E também vai lidar com o HTML e vai lidar com alguns aspectos do servidor, certo? Nem todo profissional de SEO ele é profundo conhecedor de SEO técnico, embora todo profissional de SEO deva conhecer o que for elementar do SEO técnico. Então, como funciona o SEO técnico? Para a gente entender isso, a gente precisa entender como funcionam os mecanismos de busca, né? Então, assim, eu vou falar de uma maneira bem simplificada, bem didática. O Google vai ter basicamente 4 funções principais, vou chamar de ranking, que é crawler, index e ranking, né? O que é o crawler? O crawler é um software do Google, né, que é o Googlebot, que ele simula um usuário e vai entrando em cada uma das páginas da internet. Ele simula como um usuário comum, vai navegando e ele vai percorrendo cada um dos links. Ele vai rastreando toda a web, né? Por isso o Search Console, o Google fala muito de rastrear a página, rastrear o site. Então o crawler ele tem esse papel, né? E ele vai classificar os elementos do site com os parâmetros que o Google posteriormente vai usar para o ranqueamento. Essas páginas que o crawler vai passar, que ele vai rastrear, ele vai mandar para uma grande base de dados que é conhecida como index. O index é essa base de dados onde estão todos os sites. Por isso existe uma expressão, que às vezes é usada errada em SEO, que diz que uma página está indexada. A sua página não está indexada? Sim, ela está indexada. Cuidado para não confundir o termo indexado. Indexada quer dizer que ela está na base de dados, ou seja, que o Google rastreou e salvou ela, e com ela está ranqueada. Ranqueada é uma outra coisa. E o SEO técnico ele vai lidar principalmente com o crawler e com o index. Ele vai lidar muito pouco com os fatores de ranqueamento, com o ranqueamento das páginas em si. Ok, então como é que é composto? Quais são as atividades do SEO técnico? A gente vai começar aqui pelo Mobile First Index. Mobile First Index, para quem não sabe, é um conceito, né, que o Google hoje ele vai rastrear, de modo geral, primeiramente a versão mobile do seu site. Então, talvez você esteja vendo esse vídeo de um computador, né, mas talvez você veja o seu site pelo computador, mas essa versão mobile do seu site é, para o Google, a mais importante, porque a maioria dos usuários, o maior consumo de dados de sites na internet vem por meio de celulares. Então o Google considera isso no momento de ranquear. O seu site tem que estar muito bom no celular. Se ele não funcionar no celular, se ele não for suficientemente responsivo, você vai ter sérios problemas. Mas a maioria dos sites não tem problema com isso daí. Um segundo ponto é o SSL, né, que é o protocolo HTTPS, é o certificado de segurança que vai tornar o seu site seguro. Isso é obrigatório para todos os sites. Se o site não tiver HTTPS, ele vai ter sérios problemas de ranqueamento, porque o Google vai considerar uma navegação não segura. Depois, o SEO técnico também vai cuidar do tempo de carregamento, né? O tempo de carregamento vai levar em conta o HTML e também alguns aspectos do servidor. Então, o servidor ele tem que ser bom o suficiente, ele tem que ser rápido o suficiente para o seu site carregar muito bem, né? Depois a gente vai entrar em alguns outros detalhes e algumas novas métricas que o Google está lançando para 2021, que a gente já vai trazer nesse vídeo, tá ok? Então a gente vai ter também o sitemap, que é basicamente um arquivo que vai conter todas as URLs do seu site para facilitar a indexação pelo Google. Então você colocando seus arquivos, suas URLs dentro do sitemap vai acelerar a indexação. Depois também você vai ter o robots.txt, que é basicamente um arquivo que diz o que o crawler pode ou não pode acessar, o que o Googlebot pode ou não pode acessar. Isso você vai utilizar principalmente se você tiver algum diretório, alguma página que você não queira que seja rastreada e indexada pelo robô do Google, tá certo? E agora, em 2020, o Google lançou as Core Web Vitals, ou métricas essenciais da web. Isso é muito importante. São métricas que o Google criou para garantir que
os sites eles proporcionem ótima experiência para o usuário. E ele vai ter aqui algumas métricas, né? Vai começar pelo CLS ou CLS, que é Cumulative Layout Shift. O que essa métrica vai levar em conta? A estabilidade do layout do site. A única coisa aqui é que o seu site não pode ficar mexendo, piscando muita coisa, porque se mexer e piscar muita coisa, o Google tende a tirar potencial de ranking do seu site. A maioria dos sites não vai precisar se preocupar tanto com isso daqui. Mas eu não posso dizer o mesmo do LCP ou LCP, que é Largest Contentful Temp, né? Que é basicamente quanto tempo leva para carregar a maior imagem, o maior texto do seu site. E o Google exige, né, que os sites eles tenham 2,5 segundos ou menos, né? Tem muitos sites que vão ter que se adaptar a isso daí, né, que carregam com um tempo maior. Então essa daqui é um ponto de atenção muito grande. Ele também lançou o FID, ou FID, né, que é o First Input Delay, né, que é basicamente ele mede a responsividade do seu site. O que é responsividade? É quanto tempo o seu site leva para responder a algum comando do usuário. Imagina que você clicou no menu, quanto tempo leva? O Google quer que isso ocorra numa fração muito, mas muito curta de segundos. Por fim, o Google vai levar em conta aqui os rich snippets, que são, né, as otimizações para snippet rico, o esquema.org, que são as marcações no HTML. Por exemplo, você vai ter uma marcação de preço. Então, quando você tiver um preço, você vai ter uma marcação técnica, que vai estar no código HTML, que vai dizer para o robô do Google que aquilo é um preço. Quando você tiver uma review, você vai dizer para o robô do Google que aquilo é uma review, né? E tanto a review, né, com estrelas, quanto o preço, elas tendem a aparecer nos resultados de busca. Isso costuma atrair mais cliques dos usuários. Se tem mais cliques, tende a se posicionar melhor. Também entra aqui dentro a FAQ Page, que é quando você tem um resultado de busca e tem algumas perguntas frequentes lá que você clica e desce um acordeão, né? Isso também vai pelo SEO técnico, vai estar dentro do esquema de FAQ Page. Então, pessoal, essa daqui é uma visão geral do SEO técnico. Vocês veem que tem bastante coisa que é muito importante e o seu site ele precisa tecnicamente esteja bem também, esteja rápido para o usuário para conquistar melhores rankings no Google. Então, curta esse vídeo, dê seu joinha, deixe um comentário dizendo o que você achou. Se tiver alguma dúvida, pode colocar lá que eu pessoalmente vou ler essas dúvidas e responder. E não deixe de compartilhar, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, algum conhecido que precisa ter acesso ao conhecimento que está aqui. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.